Gênesis, no início, onde Sodoma e Gomorra havia se corrompido completamente, onde o pecado, o cheiro do pecado tinha subido às narinas do Senhor Deus, do Criador. E ali Deus tinha decretado, já tinha dado a sentença de destruição. A palavra vai dizer que fogo e enxofre caiu sobre aquela cidade, a cidade inteira foi destruída. E Ló saiu juntamente com seus filhos, porém a esposa de Ló olhou para trás, virou assim. E quantos hoje estão nessa condição? Estão compactuando com o pecado, estão compactuando com o pecado da cidade. Eu digo isso a muitas cidades e estados dessa nação brasileira, que o pecado já se alastrou de tal maneira, né, como vemos em noticiários, né, a respeito de muitas coisas erradas, moralidade, né? Se ligar a televisão só vê coisa que não convém, só vê, desculpa a palavra, só vê desgraça, mas desgraça, tragédias através de tragédia, guerra. É necessário isso que aconteça, guerras, mas muita perversidade, moralidade. Não tem nada que preste a TV, é praticamente um esgoto, só tem sujeira, só tem coisa que não convém falar. A palavra de Deus vai dizer, claro, que não saia nenhuma palavra torpe, não nem se nomeie do meio de voz, coisa alguma, né? Que referenciar o que eles fazem nas trevas é horrendo. E ali vai dizer, povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. Olha a consequência daquela cidade. Olha o que o Senhor Deus tem dito por meio, dito contra aquela cidade de Jerusalém. O pecado tinha se alastrado, tinha tomado conta. Aleluia. Deus disse, olha, Deus mostrando misericórdia, que sirva de aviso. Deus, Ele permite, tem coisas na nossa vida, quando a gente não se posiciona diante de Deus, se não se posicionar, para você ouvinte, não sei se você está afastado do caminho do Senhor, você que está ouvindo esse vídeo, se estiver afastado, volte, porque há coisas que Deus permite para nos despertar, para nos acordar do sono do inimigo, porque as consequências do pecado, ela é drástica. A consequência do pecado, ela gera, sim, a colheita que ao seu bel prazer em seu tempo vai vir. A palavra vai dizer que quem semeia para a carne vai colher corrupção, vai colher morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem semeia para o Espírito vai colher paz e vida. Então procure alimentar o teu espírito com a palavra de Deus. Porque aí no livro de Gálatas, capítulo 5, vai dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, para que nenhum façais o que quereis. Um luta contra o outro. Eu ouvi muitos anos atrás uma ministração assim, um exemplo que o simbólico que o pregador usou. 2 cachorros, um da carne e do espírito. Quem você alimentar é aquele que vai ficar mais forte. Se você alimentar a carne, vendo coisas que não convém, ouvindo coisas que não convém, e se afastando da palavra, da presença de Deus, a sua carne vai ficar forte. E o seu espírito vai começar a enfraquecer. Mas se você modificar a sua carne, modificando as vontades da carne, renunciando, rejeitando as obras infrutíferas das trevas da carne, e alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, preste atenção. Se alimentar a palavra, o seu espírito com a palavra de Deus, o seu espírito vai ficar forte. Jesus, quando chamou 3 discípulos de 12, chamou 3 para orar com ele, que é Pedro, Tiago e João. Os demais não chamou, só quem era os mais chegados. Olha que interessante. Pedro que traiu, hein? Olha que interessante, estava lá. João, íntimo de Cristo, teve as visões de Apocalipse, escreveu o livro de João, 1 João, 2º, 3º, e o livro de Apocalipse, revelações. E Tiago, aqui um livro excepcional da palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que nos dá um puxão de orelha. E ele diz para os 3, vigiai, orai. E Jesus foi orar, e daí quando voltou, viu eles dormindo, nenhuma hora para orar. Vigie, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Então, que seu espírito esteja pronto, porque muitas vezes a carne vai querer falar alto, mas se o teu espírito estiver alicerçado, alimentado com a palavra de Deus, e você firmado na rocha que Cristo, a videira verdadeira, jamais
a vontade da carne vai prevalecer. A vontade da carne ela vai perder se o teu espírito estiver alimentado. Então alimenta o teu espírito. Por isso que Deus dá esse alerta, porque Deus, eu farei que a cidade vire um deserto, lugar que não mora ninguém. Olha a consequência do pecado. Deus permitiria que os inimigos, ia permitir que os inimigos viessem para destruir a cidade por causa do pecado. Tem coisa que Deus permite para despertar, tirar tudo, arrancar tudo para virar um deserto. Esse deserto há dois contextos, ao físico e o espiritual. O espiritual, a vida da pessoa é como se fosse que não uma casa. A palavra vai dizer, quando o espírito imundo sai, anda por hora de árvores, não encontrando repouso, volta. Se encontrar a casa varrida e limpa e adornada, leva consigo 7 espíritos piores. Adornada, limpa, quer dizer, cadê a palavra, cadê os frutos do Espírito, cadê a presença de Deus? Limpa-se a presença de Deus numa casa, não vai substituir o reino dividido, não vai substituir. É um contexto profundo. Então, a vida daquela cidade é se tornar um deserto. E referenciando para hoje em dia, há muitas pessoas que estão como aquela cidade, a ponto de virar um deserto por causa do pecado. Aleluia. Não adianta esconder pecado, tem que confessar pecado, tem que se arrepender. Se ficar compactando com o pecado, praticando pecado, vai virar um deserto espiritual a vida da pessoa. A vida da pessoa vai começar de mal a pior. Então Deus permite coisas para despertar. Olha, o perigo, desperta. Porque Deus, ele sabia, quando Deus criou toda a humanidade, ele sabia quem ia se rebelar contra ele. Olha que interessante. Deus, ele criou os céus e a terra e o mar. Antes de eu e você existir, de tudo existir, Deus criou o céu celestial. E Deus, ele sabia quem ia rebelar contra ele. Deus, ele sabia que terça parte dos anjos iam se rebelar por causa de um. E quando Cristo veio à terra, porque daí a consequência do pecado de Adão, tudo, trouxe morte, mas no caso de um, trouxe a vida, que é Jesus. Jesus veio, e também não é diferente, também não foi diferente. Um traiu, olha que interessante, um se rebelou contra o Criador. Ele, Satanás, já está condenado junto com a terça parte dos anjos. Por isso que ele luta contra a minha e a tua vida, para que você não, aleluia, para que tu não venha, né? A palavra vai dizer, o Deus certo seu entendimento dos incrédulos, para que não chegue o conhecimento da glória de Deus. No inimigo, ele luta contra a minha e a tua vida, porque ele sabe que nós, eu e você, ouvinte, vamos para o céu. Eu creio, você crê? Então se arrepende dos pecados, porque Satanás e a terça parte dos anjos perdeu, já estão condenados. Por isso que eles querem, por isso que Satanás, olha profundo, por isso que eles, Satanás e os anjos caídos, querem arrastar o maior número de pessoas com eles para o inferno, porque eles não querem sozinhos. Eles sabem que estão condenados. Aleluia. Por isso que Deus, ele alerta. E aleluia, por isso que quando Cristo veio, Cristo dizia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue para ser humilhado, esbofeteado. Na última ceia, Jesus sabia quem ia trair, olha só. Ai de quem traiu o Filho do Homem, o Filho de Deus. Judas traiu, Pedro negou, 10 abandonaram Cristo. Jesus fala nas escrituras, vai dizer, né? Vão me abandonar, mas eu não vou estar só. Ele sabia, aleluia, glória a Deus. Ele sabia o que ia passar. Quando ele orou ao Senhor no jardim de Getsemane, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então decida fazer a vontade de Deus, seja feita, aceita a repreensão de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, os inimigos cercam Jerusalém por causa da consequência do pecado. E muitas das vezes nós deixamos, né, nós procuramos querer fazer a nossa vontade. Eu digo isso, que antes de eu voltar para os caminhos do Senhor, eu fazia muita coisa errada. Como havia dito, né, na segunda parte do vídeo,
breve intervalo. Como eu havia dito, né? Por causa de muita coisa errada, por causa de consequência de pecado, por causa de coisa errada veio a consequência do pecado, né? E foi exatamente 2022 onde o Senhor Deus permitiu algo para despertar. E assim, como diz as Escrituras, né? Aqui no livro, Deus ele permite coisas para despertar. Por isso, caro ouvinte, não tarde em voltar para os caminhos do Senhor. Você que não conhece Jesus, faça confissão de fé, aceita Jesus. Você que se afastou, reconcilie com Jesus, não deixe para mais para fazer hoje. Aleluia. E ali vai dizer, do verso 9 em diante, o título vai dizer o castigo por causa do pecado. Aleluia. Castigo por causa do pecado. Aleluia. Que vai dizer assim: o Senhor Todo-Poderoso me disse: na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. E o profeta vai dizer: eu respondi, com que devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles tamparam os ouvidos, pois não queriam prestar atenção. Eles não querem ver sua mensagem, zombo do que dizes. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou, eu estou cansado de guardar tua ira dentro de mim. O Senhor ele diz, né, que não vai sobrar ninguém na terra de Israel, por consequência de pecado, porque o povo a qual Deus tirou da terra do Egito com braço forte, o povo era de duro serviço, coração duro. Aleluia. Deus eterno, abençoe essa ministração. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. O povo era terrível. Aí o próprio profeta fala com que devo falar, mesmo que eu fale, quem vai ouvir? E quantas das vezes, né, eu falo isso diante de Deus, na direção do Senhor, quando Deus traz a palavra, ministro, né, muitos não vão dar ouvido, vão falar que loucura, para quê? Eu vou na igreja quando quiser, vou buscar Deus, isso é muito cedo. Cedo buscar, e quando for tarde. Eu digo isso de tudo que eu passei. Quando eu olho para trás, eu vejo a misericórdia de Deus, olhando para trás assim com bons olhos, não olhando assim para voltar, mas olhando e vendo os grandes livramentos que Deus tem proporcionado. E o momento a qual eu estava em internação, na última, querendo uma resposta, uma solução, uma cirurgia, a qual o Senhor Deus estava cancelando. Consequência do desespero que eu tinha feito, consegui internação sim, mas a consequência de pagar o preço, graças a Deus não houve. Mas a cirurgia quem vai fazer é o próprio Senhor Jesus. Aleluia, no tempo dele, não no meu. E ali no hospital onde eu estava internado, eu vi pessoas ali em leito, quer seja pessoa doente, quer seja pessoa esperando cirurgia, até mesmo em hospital, pessoas ali querendo uma solução, uma cura, um remédio para dor, para alguma enfermidade. E assim muitos fazem pouco caso com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Até quem está dentro da casa de Deus, dizendo que está na presença, mas não está na presença de Deus, se afastou faz muito tempo. Quantos estão perdidos dentro da casa do Senhor? E Deus usando o servo profeta para alertar. Mas há muitos que preferem procurar fontes, águas em fontes erradas, em falso profeta, em um profeta que não prega a verdade, que não prega conserto. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço, eu não vou por questão de ética, eu não vou falar nome de ministério, mas há muitos ministérios na face dessa terra, vou generalizar, muitos ministérios, muitos grandes, aqui na cidade da qual estou, no estado de São Paulo e também na nação brasileira, que prega aquilo que o povo quer ouvir. Receba a chave do carro, da casa, receba isso, você vai ganhar dinheiro, você vai ver isso. O evangelho não é conforto, é confronto.
Aleluia, glória a Deus. E muitos estão indo de mal a pior. Muitos tampam o ouvido para não querer ouvir a verdade do Evangelho. Por isso que o profeta diz isso. E o próprio profeta vai dizer: ó Senhor Deus, o teu furor, olha que interessante, me dominou, estou cansado de guardar a tua ira. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim, Senhor. O profeta falou isso para Deus. O profeta Jeremias, a qual Deus chamou desde menino. E Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias: tu falarás tudo que eu mandar. Jamais tu vinás, alamando. Jamais tu vinás, alamando e terminás. Aleluia. Ramanda e canta, aleluia, Espírito Santo de Deus. Então Deus me disse: faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas, sobre os moços nas suas reuniões. Maridos, esposas serão levados como prisioneiros, e também os velhinhos. A casa deles ficarão para os outros, e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos os ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Deus diz ao profeta: faça cair minha ira sobre todos. Crianças, velhas, as esposas, maridos vão ser levados cativo. Todos os ricos procuram ganhar dinheiro desonestamente, até os profetas. Olha que interessante, os sacerdotes enganam as pessoas. Muitos profetas estão enganando a pessoa, extorquindo por causa de dinheiro. Sacerdotes se vendendo em cima do altar. Sabe o que a palavra nos diz? Olha, glória a Deus pela sabedoria. É como se o Espírito Santo ministrasse no meu coração: ei, tem muitos profetas e sacerdotes que estão se vendendo para ganhar dinheiro em troca de sustento, a bel prazer. Estão entregando aquilo que é para Deus. Eles estão vendendo o templo. Estão deixando levantar altares para Mamon dentro da casa do Senhor, sendo que a casa de Deus é para ser adoração a Deus, é para ser casa de oração, não é para ser templo para Dagon, para Mamon, para Astarote, para Baal. O espírito de Jezabel tem assolado muitos templos e tampado, calado a boca de profetas. É igual nos tempos passados. Elias, é o profeta do fogo, eu posso dizer, porque Elias foi muito ousado na presença de Deus, cheio do poder da presença de Deus, e condenava, apontava o pecado. Foi diante de Acabe, aleluia. Por isso que Deus disse isso. E eles tratam os ferimentos do meu povo, olha que interessante, como se fosse uma coisa importante. Se isso vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Há muitos profetas falando: eu estou doente, eu estou com isso, estou com uma dorzinha de cabeça, não preciso me libertar disso, eu não sei o que. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O Senhor é contigo. Então, se o Senhor é contigo, Deus entende, Deus perdoa, tudo fala isso, mas a palavra de Deus é clara: quem confessa o pecado deixa alcançar misericórdia. Tem muitos que não estão pregando mais contra o pecado, denunciando o pecado. Não está pregando mais sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, sobre o fim do tempo, fim do mundo, sobre as tragédias. Fala que não tem nada a ver o que está acontecendo. Tem a ver sim. Foi profetizado, os antigos profetas falavam sobre o tempo vindouro. Desde a antiguidade, servos e profetas de Deus apregoavam arrependimento. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros profetas, Deus levantava para repreender. Lá no Antigo Testamento também, Elias, Eliseu, o profeta Natan, quando foi repreender Davi por causa de 2 pecados que escondeu, por causa de adultério, de homicídio, ter matado ele, ao invés de ter ido para a guerra, ele ficou na casa, no palácio, e bendita a hora, né? Vamos dizer, maldita a hora, né? Deus perdoa a palavra. Olhou ali e viu a Batseba. Ele perguntou quem era, e soube que era casada. Ele chamou ela, adulterou com ela, enquanto o marido dela estava na guerra. Ainda mandou matar ainda.
Então, desde aquela época, Deus sempre tem levantado servos profetas para repreender. Contra pecado, gerou consequência drástica dentro da casa de Davi. Mas Deus teve misericórdia e preservou ainda. Aleluia. Será que, voltando aqui no verso 15 de capítulo 6 de Jeremias, será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, e por isso vai cair como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. O Senhor falou. Vão cair. Esses tais falsos profetas, Deus vai começar a tirar as máscaras, as capas vão cair, as coisas escondidas vão vir à tona. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus de Israel, as coisas que estão escondidas em templos vão começar a aparecer. Há muitos ministérios que estão compactuando com Mamon, estão fazendo coisa errada, estão fazendo coisa que não convém, estão vendendo, estão se prostituindo espiritualmente, estão sujando os altares, estão consagrando pessoas que têm dinheiro, estão colocando em cima do altar, estão esquecendo que essa escritura fala que é o Espírito Santo que consagra, que é na direção de Deus. O livro de Atos vai falar isso. Por isso que Deus vai fazer esses tais cair. No começo começou na direção de Deus, mas depois começou a colocar a mão, começou a querer pedir, e o Espírito Santo de Deus, Ele é santo, Ele suplica santidade. É santidade ao Senhor. Você diz santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. E aí vai dizendo, versos diante, o título: Israel rejeita o caminho de Deus. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procure saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho, vocês terão paz. Deus estava dizendo: andar no caminho do Senhor vão ter paz. Mas o povo responde: nós não vamos andar nesse caminho. Muitos conhecem o caminho que é Cristo. Jesus fala: sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Muitos sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas o povo prefere seguir os próprios caminhos. As Escrituras vai dizer: há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte. O povo estava querendo seguir o próprio caminho. E Deus colocou vigias para prestar atenção no aviso das cornetas. Mas os vigias disseram: nós não vamos prestar atenção. Vigias para dizer atalaias, para alertar o povo. E nem isso vão se atentar. Ou seja, não vão atentar para os sinais. Vão fazer pouco descaso. É o que tem acontecido em muitos ministérios, muitas denominações. Então Deus disse: ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedecem as minhas palavras e desprezam os meus ensinos. Deus disse que iria trazer desgraça para aquele povo, para aquela cidade, para aquela nação, porque estavam desprezando o caminho do Senhor, os ensinamentos, a palavra de Deus. E para os nossos dias atuais, muitos estão desprezando a palavra de Deus, os ensinamentos, estão trocando a verdade pela mentira, estão trocando o bem pelo mal, chamando a luz as trevas à luz, inversão de valores, como diz a palavra, Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam o mal ao bem, o bem ao mal, trocam o amargo do doce, o doce pelo amargo. E Deus vai dizer: que me importa o incenso que me traz Sabai, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente em seu sacrifício. Assim eu, o Senhor, vou trazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Deus, Ele vai rejeitar muitas ofertas que vão trazer a Ele, por causa de pecado escondido, de consequência, por ter abandonado os caminhos do Senhor, os ensinamentos. Muitos dizem de palavras, mas o coração está longe dos caminhos do Senhor, da palavra, da presença de Deus. E o Senhor no seu trono está vendo tudo isso.
Deus está contemplando isso. O que aquele povo fazia errado, e de dias atuais também. O que nós temos feito? Será que temos nos acovardado? Será que temos feito a vontade de Deus? Por isso que Deus ele fala para o profeta: olha, vou enviar desgraça, fazer que tropece, porque estão rejeitando os meus ensinamentos, os meus preceitos. Os inimigos vindo do norte, o Senhor Deus diz: um povo vem vindo do norte, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas, são cruéis, não têm piedade. Eles vêm montar a cavalo. Aqui vai dizer contexto de inimigos físicos, mas aqui é contexto também espiritual. O mal vai vir de qualquer maneira. Se você não fechar as brechas, continuar dando legalidade para Satanás, o mal vai entrar. O mal vai trazer desgraça, vai trazer ruído, vai vir com arcos e flechas, tudo quanto é ataque vai vir. Fazendo barulho do mar quando está bravo, estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Deus diz na sua palavra que enviar um exército para aquela cidade. E hoje, o que está acontecendo na nação? Deus está permitindo muitas coisas acontecer para que o povo desperte. Olha o que está repercutindo nas mídias sobre o carnaval. Está ficando estampado obras de magia negra e feitiçaria. Olha a consequência que vai vir para a nação. Deus vai mexer no estado de São Paulo inteiro. Deus vai mexer no estado do Rio de Janeiro, duas grandes cidades que deixa fazer o carnaval naquele lugar samba, que Sambódromo, no centro da cidade, aquele lugar lá. Aí, quando tem enchente, o povo clama a Deus. Quando está caindo tudo, está desmoronando, clama a Deus. E na hora que está fazendo coisa errada, está clamando a Deus? Está fazendo aquilo que agrada a Deus? Fazendo aquilo que está desagradando a Deus. É essa a realidade. Por isso que Deus vai permitir muitas coisas esse ano na nação brasileira. Deus vai chacoalhar de tal maneira a nação, para que o povo venha arrependimento, para que a igreja venha se despertar, porque tem muitos dormindo, tem muitos coxando dois pensamentos, coração dividido, e indo para o carnaval e depois vai na igreja pedir perdão. Está lá pulando o carnaval, depois está lá no hospital pedindo misericórdia a Deus por ter passado mal. Está lá no carnaval, mas depois vai na casa do Senhor fazer uma prece, uma oração, achando que Deus está se agradando. O ouvinte, o abençoado, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, do seu coração malvado. Deus ele tem prazer em obediência, não em sacrifício. Você está se sacrificando, indo nesse lugar, na festa da carne ainda, coisa que Deus já tem há muitos anos. A paciência de Deus já agora é justiça. É para ser festa santa, é para ser uma festa, aquilo não é para ter carnaval, é para ter festa, igual festa lá de Israel. Olha as festas. Aquilo que está acontecendo no carnaval é festa da carne, não é para ter carnaval, e não vai ter mais, nunca mais, em nome de Jesus. Estou profetizando que o carnaval já está enfraquecido em nome de Jesus. Foi profetizado naquele ano, 2007, Deus usou o ministério de editor conhecidíssimo, na palavra Ladão profetizou, e o carnaval está se enfraquecendo, em nome de Jesus, aleluia. Deus eterno, tem misericórdia. O que estão fazendo é festa da carne. Deus não tem prazer nisso. Quantas desgraças, quantas tragédias têm acontecido e vão acontecer na nação brasileira. Estou aqui falando, gravando esse vídeo, é como se o Senhor mostrasse
muitas inundações que vai ter no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Deus vai mexer nessa nação inteira, por causa dessa consequência do pecado e por causa do que aconteceu em maio do ano passado. A perversidade. Deus, ele não tem parte com o profano, não se mistura o santo com o profano. Estão querendo colocar nesse carnaval coisas para blasfemar contra Deus. Ai de quem fazer isso. De Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se blasfema. Ai daquele que está blasfemando contra o Criador. Ai daquele que está achando que Deus está aprovando, enquanto Deus não está aprovando. Deus não está nesse negócio de carnaval. Deus vai cobrar até dos governantes. Deus vai cobrar dos governadores, dos prefeitos. Por causa disso, a consequência vai ser drástica. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo para você: se esse vídeo chegar aos governantes, aos prefeitos e principalmente ao presidente e ao deputado lá em Brasília, se chegar, assim diz o Senhor dos Exércitos: arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependei-vos, é tempo de arrependimento. Se voltem para o Senhor teu Deus. Estou dando oportunidade para conserto. Não estou me agradando das vossas obras, diz o Senhor. Tenho eu visto todas as reuniões que têm sido feitas em recâmaras secretas. Tenho eu visto, assim diz o Senhor, leis que estão querendo aprovar para querer perseguir a minha igreja. Assim diz o Senhor: arrepende-te, arrepende-te. Tenho visto muita corrupção no meio de vós, diz o Senhor. Os meus olhos não têm tirado do meio de vós, eu tenho visto o vosso coração. Tenho eu sondado mentes e corações, e estou dando uma ordem nos céus, para que quando acontecer, saibais que eu sou o Senhor. Vou mostrar mais sinais nessa nação, para que vocês saibam que eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu tenho controle no céu, na terra e no mar, diz o Senhor. Eu mando e desmando nessa terra, diz o Senhor. Eu tenho todo o poder e o controle na palma das minhas mãos. Ramastu vinasya lamando e deveniná. Eu mando no vento, na tempestade, diz o Senhor. Sou eu que estou assentado no alto sublime trono. Eu vejo toda a terra. Eu vejo a nação brasileira. Demanto e benei. Eu vejo de norte a sul, leste a oeste, essa nação brasileira, diz o Senhor. Eu vejo cada cidade, cada estado diante de mim. Eu vejo não só o Brasil, mas eu vejo todas as nações. E todas as nações, elas não estão encobertas diante da minha face. Dihai tu vinasya lamando e dereminasya. Ramande canta laias tu vinasya lamando e dereminasya. Estou eu dando oportunidade para arrependimento para a nação brasileira. Porque vou eu chacoalhar essa nação brasileira com o braço forte. Porque há muitos que estão dormindo. Então desperta, porque dormes, arrependam-te, vós que achais que eu não estou vendo. Porque vou eu mexer na nação brasileira, assim diz o Senhor. Assim como estou mexendo em todas as nações da terra, vou eu mexer na nação brasileira com o braço forte, porque o pecado desta nação subiu diante das minhas narinas,
e o clamor dessa terra subiu diante de mim. Estão oprimindo, rebastubinácia, lamando e debinácia. Estão oprimindo os órfãos e a viúva. Estão deturpando a minha palavra, diz o Senhor. Estão querendo mexer na minha palavra, sendo que a minha palavra é uma só. Eu não vou aceitar isso, diz o Senhor. A palavra minha, ela é viva, ela é como espada de dois gumes. Ela é como ferro, ela é como martelo que esmiuça. Ramande canta, labaxere, vacere, minianda. Aramandurianda, alabassurianda, alabastevinácia, alamandui. Estão querendo mudar minha palavra. Quem há de mudar minha palavra? Diz o Senhor, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não vou permitir que mexa na minha palavra, diz o Senhor. Estão querendo tirar palavra, labaxeri, vaciri, minianda, alabaxubinácia, alamandecanta. Deus, Ele está irado no trono, porque Ele sabe que estão intentando mexer na palavra dEle. A palavra dEle não é para ser mexida. A palavra de Deus, ela subsiste, existe eternamente. Estão querendo tirar partes da Escritura. É como se o Senhor me mostrasse, querendo tirar partes, deixar coisas só que atraem os olhos, sendo que a palavra de Deus, o Evangelho é confronto. E Deus manda dizer para vocês, poderosos, vocês, se esse vídeo chegar, não mexa na palavra de Deus. Vocês vão pagar um alto preço por mexer na palavra de Deus. Não mexa na palavra de Deus. Não mexa nas Escrituras. A palavra de Deus não é para ser tirada. A palavra de Deus é para ser praticada. Deus, Ele sabe muito bem as leis que estão querendo impor sobre a nação brasileira, contra as igrejas, contra a obra de Deus. Tome muito cuidado, porque isso é sério que eu estou falando. Deus, Ele está de olho nessa nação, não é de agora, faz muito tempo. Deus, Ele tem promessa de avivamento. Deus, Ele quer curar, salvar essa nação. Muitos estão dormindo, mas a palavra é para você, cara ouvinte, é para você que vai chegar. Eu tenho certeza que vai chegar a Brasília. Eu estou falando com a autoridade de Deus, no nome de Jesus. Eu estou pedindo para que não, Deus, aleluia. Eu estou pedindo que chegue esse vídeo onde vai chegar. E a palavra de Deus é dura e pesada. Não mexa na minha palavra, diz o Senhor. Não mexa na palavra de Deus. Não mexa nas Escrituras. Não escolha aquilo que o povo quer ouvir. É para deixar o que está escrito. Assim diz o Senhor. E vai dizer assim no verso 24: ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, as nossas mãos ficaram moles e a aflição tomou conta de nós como as dores de uma mulher de parto. Não vamos arriscar ir ao campo, nem andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por todo lado. Aleluia. Para encerrar, Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derrame lágrimas amargas, pois o destruidor atacá-la de repente. O Senhor diz para o povo de Jerusalém, para vestir pano de saco e chorar. E assim diz o Senhor para essa nação brasileira, para chorar amargamente como perda no filho, para pôr pano de saco, sair por essas ruas, não sei qual é a sua cidade, qual é o seu estado, chorar amargamente, se arrepender porque o destruidor vir. E Deus vai falar para Jeremias: põe o meu povo à prova, como se prova o metal, examine bem, procure descobrir como estão agindo. Aleluia. Deus manda um profeta aí ver como está agindo a cidade. E daí vai dizer, Deus vai dizer, todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo,
pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque o Senhor os rejeitei. O Senhor rejeitou. Por isso Deus está dando oportunidade. Aleluia. Se como Deus usou o profeta Jeremias para alertar, assim Deus, para a glória de Deus, está me usando para a glória dele, de Deus, para alertar o povo. E mesmo que, aleluia, no meio desse vídeo, como na autoridade do nome de Jesus, estou te alertando para arrepender, o Senhor mesmo assim vai rejeitar, porque os maus não estão separados dos bons. Assim como o bronze, o ferro não derrete no fogo para sair as impurezas, assim o povo de Brasil, a nação brasileira, assim como o povo de Israel, Jerusalém, assim é o povo da nação, está de dura serviço, não quer se dobrar diante de Deus. Deus, Ele fala em sua palavra, prepara-te para encontrares com teu Deus. O Senhor Deus, Ele está dando oportunidade para muitos dessa nação, muitos ouvintes, mas muitos não querem ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz, cara, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Estamos perto de ver um grande acontecimento, em que vai trazer um grande temor, nessa terra. O arrebatamento está próximo. Jesus Cristo está voltando. Não é tempo mais perder. Por isso que Deus, em sua palavra, Ele vai falar para arrependimento. Deus, Ele é amor, sim, mas Ele é santo, Ele é justiça. Muitos só falam que Deus é amor, esquecendo os outros atributos dEle. Sendo que Deus, Ele sempre alerta o povo, porque Deus, Ele sabe do perigo. Não vai por esse caminho. Não faça isso. E hoje em dia as pessoas estão querendo seguir os próprios caminhos, esquecendo que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Muitas das vezes, por causa de decisões erradas que nós tomamos, as consequências vêm. Então a decisão que você tomar hoje vai refletir amanhã, até eternamente. A alma minha, sua, ela não morre, ela é eterna. Se tu aceitar Cristo hoje e morrer, céu. Se tu não aceitar Cristo, não se arrepender, infelizmente é triste notícia, inferno. Nossa, mas inferno. Muitos estão vivendo de uma maneira que quer, agindo como se Deus não estivesse vendo, agindo como se as coisas fossem assim, de qualquer maneira. Eu vou comer, beber, dormir. Eu vou trabalhar, ganhar. Será mesmo que isso é o mais importante? A presença de Deus é a mais importante. A vida com Deus é a mais importante. O estar, permanecer na presença de Deus é mais importante que qualquer coisa da terra. A palavra vai dizer, o mundo passará e a sua concupiscência passará. Amém? Fique com essa palavra, medite. Porque o Senhor Deus, Ele tem dado, está dando muita oportunidade. Mas muitos não estão abraçando a oportunidade. No dia do juízo, Deus vai trazer à tona. Falou, olha, eu usei servos e profetas para alertar. E o que é que tens feito com a minha mensagem que eu tenho te dado? Então pense muito bem no que vai fazer. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto e dê a paz. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.